Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Pode Empreender com dois convidados ilustres para falar para a gente sobre a editora gráfica Heliópolis e o Litera Elipa. E eu vou deixar que eles se apresentem. Sejam bem-vindos. Obrigada. Eu sou a Rai, sou assistente de produção dentro da editora gráfica Heliópolis e a gente está nesse projeto lindo que é o Litera Elipa. Eu sou o Diego, eu sou responsável pela comunicação do Litera Elipa. Eu participei junto com o idealizador PC Marciano lá no começo lá da fundação da editora. E a gente vem aí com o Litera Elipa, aí um projeto aí que pretende sacudir literalmente o mundo literário das periferias. Muito bem. Vou ler essa primeira parte aqui da apresentação, mas eu quero saber de vocês, tá bom? Vamos lá. Heliópolis é uma das maiores favelas urbanas da América Latina, terá sua primeira festa literária. Por meio do projeto Litera Elipa, promovido pela editora gráfica Heliópolis, EGH, a iniciativa propõe consolidar o território como polo de criação, leitura e publicação literária, com uma ampla programação gratuita que inclui saraus, slams, rodas de conversa, oficinas culturais e o lançamento de 20 novos livros de autores periféricos. Como que surgiu, para começar, para o pessoal entender, né, de onde saiu o Litera Elipa, como que surgiu a editora gráfica Heliópolis? Legal, Kátia. Bom falar com você, bom falar com o pessoal que está acompanhando. Olha, a editora gráfica Heliópolis, ela nasceu em 2018, foi uma ideia do PC Marciano, que qual que era o objetivo dele? Ele queria publicar um livro que ele tinha escrito, no caso é esse aqui, o Melissa, foi o primeiro livro dele, ele tinha esse objetivo de publicar o livro. E aí a gente sabe, né, eu sou escritor também, a gente conhece como é difícil você entrar no mercado editorial, as limitações, os obstáculos, enfim. Ainda mais para quem é de periferia, para quem tem recursos financeiros limitados, é muito difícil entrar nesse mercado. Então, qual foi a proposta do PC? E que lá na época lá eu achava fantasioso e é uma satisfação muito grande ver que se tornou realidade. Era ele criar uma editora comunitária e aí lançar não somente o dele, mas dar a oportunidade para que outros escritores periféricos também pudessem lançar os livros. E foi assim que a gente nasceu, lá em 2018. Fomos contemplados pelo edital do Rumos, do Itaú Cultural, e tinha uma proposta muito bacana também, bem grande, da compra dos equipamentos, enfim, fazer toda a produção dos livros. E aí a gente deu uma parada na época da pandemia, né, foi muito difícil, assim, a gente não parou totalmente, a gente realizou umas lives muito legais e por aí vai, mas foi uma época bem difícil, assim, de transição, aqui na comunidade mesmo, em Heliópolis foi bem complicado, né, esse período a gente deu uma interrupção dos nossos trabalhos e aí depois a gente está voltando com o Litera Elipa, né, qual que é a nossa ideia? É publicar 20 títulos de escritores periféricos e a gente aprendeu, né, com os projetos anteriores, a gente quer oferecer todo o suporte desde o começo, com capacitação, bolsa, enfim, dar todo o projeto gráfico para esses escritores, para que eles tenham a oportunidade de publicar os livros deles. Muito bom. E é a primeira dentro de uma comunidade, né? Existem outras depois dela? Foram feitas outras, mas a gente fala que a gente é o pioneiro, que a gente nasceu lá Sim. em 2018. A nossa proposta é fazer uma grande festa literária, né? Porque o que acontece? A gente tem a Flip, que é de Paraty. Começaram a surgir outras mais centralizadas, mas a gente está com um projeto para criar uma grande festa literária aqui em Heliópolis. E aí, qual que é a grande sacada, né? A gente sabe que é muito difícil. As pessoas, se é difícil para as pessoas escreverem e publicarem, consequentemente, é porque também há poucos leitores, né? O brasileiro não tem o hábito de ler. Então, a gente não somente busca estimular, não somente a escrita, mas também a leitura, e também fomentar que as pessoas possam adquirir os livros. Quando a gente for realizar a festa literária, tudo indica que vai ocorrer em abril de 2026, a ideia é que nós oferecemos vouchers para os visitantes, para que eles possam selecionar entre as 20 publicações que vão estar sendo lançadas e eles possam adquirir. Então, a gente, de uma certa forma, a gente vai estar também dando os livros de forma indireta, e aí vai de cada escritor, quando estiver lá na festa literária, acabar se destacando e as suas maneiras para conseguir se divulgar e conseguir realizar as vendas.
Então, nós vamos realizar oficinas, enfim, uma série de ações aí do início ao fim que vai culminar lá na festa literária. Eu ia perguntar de onde veio a ideia, né, de imprimir livros numa época em que cada vez se lê menos, como você falou, né? Poucos escritores, mas quantos leitores? E é muito interessante saber que ela vai na contramão e ainda assim está abrindo espaço. Quantos livros a editora tem publicados? 74 títulos, sendo que 24 são de escolas públicas. E aí, esse ano vai ser lançado mais 20. A gente tem até aqui um, que é da ETEC, que foi lançado das escolas públicas. Você falou sobre a produção dos livros, isso foi bem complicado. O PC Marciano, né, que é o nosso idealizador, ele tomou conhecimento do processo como um todo, aprendeu a diagramar, a editar e, inclusive, produzir os livros fisicamente. Nós adquirimos todos os equipamentos para produzir os livros e, olha, é bem custoso, é bem difícil. É um trabalho assim que a gente vê, a gente pega isso aqui na mão, a gente pensa, é um livrinho, se comparado com grandes best-sellers, ele é até pequeno em dimensões, mas é muito trabalhoso, é muito dificultoso, então cada livro acaba meio que se tornando um filho, porque a gente faz todo esse processo do início ao fim. Então tem muitos filhos aí, hein? Muitos filhos, e agora irão mais 20 aí. Acho que só a história da editora já daria um livro, já daria um filme. Com certeza, com certeza. Vamos lá. Você falou que pro Literalipa... Não, primeiro, vai explicar o que é o Literalipa. Depois eu vou falando aqui cada atividade que vai ter, que são muitas, e aí vocês vão explicando cada uma. Vamos lá, quem que vai explicar? Nós dois, porque apesar de cada um ter o seu setor, eu ser mais na parte da comunicação e a Rai mais na parte da produção, todo mundo faz tudo. Eles me auxiliam na comunicação, eu auxilio na produção, a gente carrega a caixa, a gente organiza o evento. Então tá todo mundo inteirado um pouco de tudo. Tanto que o PC não pôde vir, a gente tá aqui representando, porque tá tudo na ponta da língua. A gente acompanha todos os processos bem de perto. E o Litera? O que é? Agora sim, vamos adentrar no que é o Literalipa. De onde surgiu a ideia do Literalipa? Tá. A ideia do Literalipa, ela deriva do projeto da Fundação da Editora Gráfica Heliópolis. O nosso primeiro projeto lá atrás foi somente a publicação dos livros e a gente fazia a festa dos lançamentos. Com o Literalipa, a gente pretende expandir essa ideia inicial, ou seja, além do lançamento e das festas de lançamento, a gente pretende fazer uma série de oficinas, tanto para os escritores quanto aberto à comunidade, rodas de conversa, para os nossos temas que são trabalhados nas nossas obras, eles não fiquem restritos às páginas dos livros, mas sim na comunidade, nas ideias, nas reflexões, para as pessoas trocarem experiências. Então, em vez, nos projetos anteriores, nós tínhamos lançamentos pingados de livros. Nós fizemos 10 lançamentos, mais ou menos, dos escritores, de 3 a 4 escritores. Dessa vez vai ser um único lançamento, com todos os 20 títulos, 20 escritores, para fazer a grande festa literária. Então, a gente vai ter menos eventos de lançamento para fazer um grande e, ao mesmo tempo, uma série de ações de menor dimensão em relação ao evento que vai fechar. Né? Vão ter shows, vão ter slams, aí você vai perguntando que tem bastante coisa aí. Eu tô vendo aqui que de lá para cá, a editora já impactou mais de 5.000 pessoas, com participação em eventos como Festival Mário de Andrade, Estéticas da Periferia, Expo Favela, Feira Verdejando da TV Globo e entre outros. E que o Literalipa vem para ampliar esse impacto. E aí eu vou perguntar agora de um por um, tá? O que é o slam? Como que ele funciona? E como que entra no Literalipa? Deixa eu só fazer um adendo em relação aos eventos que você falou, o Expo Favela e tudo mais. A Editora Gráfica Heliópolis e o projeto Literalipa, eles nascem com um cunho social, mas a gente também tem um lado que visa fomentar o empreendedorismo. A gente quer dar a possibilidade para que os escritores possam viver dessa arte. Alguns podem conseguir viver dela, para outros pode ser um complemento de renda, mas o nosso objetivo é esse. Para dar para eles essa possibilidade de todo o projeto editorial gratuito, tiragens dos livros também, e aí eles possam começar a trabalhar, a vender e criar um meio de subsistência. Então tem tanto esse aspecto social
quanto esse aspecto empreendedor também. Sobre o slam, aí a Rai me complementa, porque o slam é uma experiência muito legal, porque é uma competição de poesias, né? Então, o que acontece? Tem lá o microfone ali, e os participantes, eles declamam poesias criadas por eles. E aí é feita uma votação ali para escolher o grande vencedor. Então, saem temas de resistência, de combate ao racismo, enfim, muito da nossa vivência. Oferecemos uma premiação em dinheiro também para o vencedor e vai ter uma grande final que vai ser no dia da feira. Sim. Da festa, né? Vai ser no dia da festa. Então, a gente vai realizar etapas ao longo dos meses para ter uma grande final com o vencedor de cada mês para fazer a grande final lá no dia da festa literária. O slam é essa competição de poesias, falando de uma maneira bem objetiva, mas convido você a ir lá conhecer presencialmente, que as minhas palavras não são suficientes para resumir a grandeza que é esse evento. É muito emocionante, inclusive. No último, a Kátia foi jurada. Nunca tinha ido no slam. Então não você, sabia o que era. Então você aprendeu na prática, então eu não fui jurado. Mas o público ainda não sabe. Justo. Eu perguntava, né, pra Elaine, o que é um slam? E ela explicava, mas eu não entrava na cabeça o que era um slam. E, gente, tiver a oportunidade, vai, porque é muito legal, é muito interessante. A gente realmente se emociona, assim, se identifica com as poesias que são declamadas e a forma também, né, da expressividade é encantador participar. Ah, que legal. Fico feliz que você gostou. Espero que participe numa outra vez declamando também, que foi jurada, agora aprendeu a julgar os outros, agora tem que ser julgada pelos outros não, também. já comecei a ser jurada, não quero ser. É legal, é muito gostoso. A energia é boa, né? E aí, eu adoro competição. Teve até dancinha, né? Sim, Podia ter sempre competição tem. de dancinha também. Também, é. Essa eu participaria. Igual das Olimpíadas, né, que teve, né? Nada impede, né? Acho que tudo que é competição, sem ser o lado, assim, de um superar o outro, mas de você superar a si próprio, os seus limites, é sempre bem-vindo, é sempre muito legal. Eu já comecei tomando o credo, inclusive, Sim, né? ela testou o credo. Eu queria testar. Porque no slam, o pessoal, quando dá uma nota 10, aí fala pô. E quando dá uma nota menor do que 10, é um credo. E aí veio uma pessoa pra testar, pra aquecer, pra ver se a gente tava prestando atenção mesmo. E eu já dei um 9. Já levei um você é credo de cara. exigente também, hein? Não, mas foi ótimo. É que eu queria testar mesmo. Tá Foi certo. maravilhosa. Legal. Vamos lá. Sarau. O que é um sarau? O sarau eu não sei mesmo. O sarau, eles são espaços abertos, assim, com o microfone aberto, em que as pessoas também declamam poesia, mas não tem esse lado da competição. O slam, de uma certa forma, ele tem um determinado perfil de público, porque tem essa questão da competição e tudo mais. Enquanto o sarau, ele é um pouquinho mais livre, porque tá ali o microfone aberto e as pessoas fazem as poesias, música, enfim. Ele é uma coisa um pouco mais abrangente, sem essa pegada da competição. Então, é uma troca de experiências, de recitais, enfim, são espaços, assim, para compartilhar as produções próprias, mas sem esse cunho de competição. Eu acho legal trazer isso pro Literalipa, porque como eu falei, né, eu nunca participei de um, e pra mim, o que eu sei de sarau são o que eu vi em livros de romance, que aí é sempre à beira de um lago e tudo mais, Pode ou ser nas também. novelas da Globo, né? Que aí é aquele monte de gente rica sentada no sofá apreciando arte, e a arte da ponte pra lá é diferente da ponte pra cá, né? Com E existe certeza. muita arte, muita beleza. Com certeza. E os saraus, eles estão bastante popularizados de uma década para cá. A gente tem saraus nas comunidades, assim, que se procurar, você acha com muito mais facilidade do que há um tempo atrás. É muito legal e a gente fica muito feliz de ver esse tipo de evento se popularizando e saindo desse público elitizado que você está falando e adentrando nas comunidades. E já tem data pro sarau, pro slam, antes de passar pro próximo? A gente realiza um por mês. Por enquanto, a gente não está com a data. A gente teve um recente e aí agora a gente está para promover o outro. A gente está realizando um por mês. Então, o que acontece? Aliás, é legal você perguntar isso porque o que rola? A gente precisa de espaços, né, para fazer os trabalhos. A gente está com uma dificuldade muito grande de conseguir esses espaços. Então, o que acontece? A gente precisa fazer um agendamento com o proprietário, não só do necessariamente privado ou do setor público, então a gente precisa se submeter a uma agenda para conseguir promover o evento. Então, a gente primeiro precisa fazer essa costura para depois fechar a data. Então, desse mês de setembro, a gente ainda está costurando para confirmar.
E são meses alternados, então vai ter um mês que vai ser um mês de slam, que o que aconteceu agora nesse mês de agosto foi slam, o próximo é sarau. O próximo slam, ele já tem data, é dia 19 de outubro, que vai ser no Instituto Sabotagem. Esse é o que tem data, já tá certo. Vamos guardar esse nome para daqui a pouco, hein? E o anterior foi no espaço aberto, né? Foi na Estrada das Lágrimas. Então, a gente procura estar fazendo em espaços diferentes para trazer públicos distintos e dar mais acesso às pessoas. E quando vocês verem a gente na rua, é só chegar e participar. É tudo gratuito. A gente é bem legal, viu? Isso, é tudo gratuito. Se tiver um poema, também você pode falar, só perguntar, a gente fica por ali. Tinha até gente querendo cantar, você viu um senhor? Sim. Ele falou, olha a minha voz. Isso, Chegou ele lá, cantou e dançou, né? Ah, foi? Foi. Agora... Aliás, Kátia, aproveito até para falar para as pessoas acompanharem nossos perfis nas redes sociais, é EG Heliópolis, né, Editora Gráfica Heliópolis, EG Heliópolis no Instagram, que a gente vai estar divulgando as datas dos eventos, então vai ter muito disso, não necessariamente no próximo mês está com a data fechada, nesse caso do próximo já tá, mas em relação a esse aqui do Sarau, a gente ainda tá definido certinho, então acompanhe nossas redes sociais que ali vão estar as novidades. Ai, preciso falar que tá uma delícia acompanhar as redes sociais da editora, que tá linda. Dá vontade, assim, de ficar lá vendo os conteúdos, tá bem legal. Ah, legal você falar isso. Aproveitar para mandar um abraço para a Viniele, que tá sendo a responsável pela nossa comunicação nas redes sociais. Ela tá fazendo um trabalho muito legal, muito bonito, deu uma revigorada totalmente, tá bem legal mesmo. Tá lindo mesmo. Rodas de conversas com autores. Convidados especiais. Como que vai funcionar isso? Quem são esses autores? As rodas de conversa com autores, mas não necessariamente com os autores publicados por nós. Na última que a gente fez foi sobre o Bajubá, que é um dialeto, Nossa, foi um muito legal. código do público das travestis, né? Que elas conversam entre si com algumas expressões. E foi com um nível assim, de profundidade, com um nível acadêmico muito bacana. Então, a nossa ideia nessas rodas de conversa é trazer justamente esses assuntos marginalizados, né? Das mais variadas esferas. É bem simples, né? O convidado, ele dá uma palestra, ele fala ali sobre o assunto escolhido, e aí as pessoas têm espaço para interagir, para perguntar, vira uma troca de experiências. Inclusive, essa última edição teve uma situação, assim, bem legal, assim, de uma senhora lá que acabou falando, que acabou tendo que contou a vivência dela, né, com o filho homossexual, que no início foi difícil para ela, como é para muita gente, Sim. assim, né, que, principalmente das gerações mais antigas, que tem um preconceito maior por causa da cultura da época e tudo mais, ela contando como ela foi aprendendo com as experiências do filho. E para ela hoje ela vê com normalidade, com naturalidade, enfim, como deve ser com qualquer outra pessoa. Então ela compartilhou a experiência dela, então além das autoras do Bajubá lá com a gente, eu esqueci o nome. A Mara Moira e a Isabela. Mara Moura e a Isabela, elas compartilharam lá com a gente, teve o público também compartilhando experiências, foi muito legal. Aí o próximo a gente ainda tá definindo, mas Ainda vai não ser tem sempre tema. nessa pegada. Vai Não, deixar ainda no não. mistério mesmo. Isso, Sim. vamos. É para o pessoal acompanhar Acompanhe. nas redes sociais e interagir se tiver alguém que está acompanhando a gente, tiver alguma sugestão, não só de participar, mas de tema, eventualmente, as portas estão abertas. É um processo que a gente está construindo. A gente tem a proposta, o projeto, mas as ações elas estão sendo construídas coletivamente. Eu acho legal isso também de trazer autores que não são só necessariamente da editora, porque fura a bolha, né? Sim. Às vezes você tá ali com um pessoal que tá sempre falando da mesma coisa. Não conheço os 74 títulos, com certeza tem vários assuntos, mas trazer de fora. E como você falou, né? Um tema que, tipo, nem imaginava que existia, Sim, trouxe, não, jamais. identificou. E são coisas que a gente fala. Né? E, tipo assim, agora, assim, não vou lembrar, mas tem coisas que a gente fala, e o livro dela é todo nesse linguajar. E fora que é conhecer a vivência do próximo, o Bajubá também, além de ser uma língua, é uma língua de, como que eu posso dizer? É uma língua de autodefesa, é justamente porque elas estão ali, algumas em estado de vulnerabilidade, por estar na rua, em certos horários, e é o modo delas se defenderem, eu achei maravilhoso. Quando eu vi que rolou esse evento, aí eu estava ministrando o curso e tinha uma aluna, uma mulher trans. E aí eu falei, você sabe o que é o Bajubá?
Aí ela ficou meio assim, eu já ouvi esse nome. Aí quando eu comecei a falar, ela, sim, é o jeito que a gente fala pra se defender, pra se proteger e tudo mais, então foi fechando assim. E é o que você falou, né? Tá ali no nosso dia a dia. Sim, tem umas palavras. E é isso, e elas deixaram também claro que é uma língua que é só quem vive na rua realmente tem essa vivência. Tanto que elas, como universitárias, tiveram que sair da universidade para poder ir pra rua, para poder aprender e se aprofundar. Eu até perguntei lá, porque eu conhecia como Pajubá. E aí, eu perguntei, é Pajubá ou Bajubá? Ela falou, então, isso varia de região para região. Então, porque o que que acontece? Quando a gente fala em língua, em dialeto, a gente imagina que tem um dicionário ali que você vai fazendo as traduções. Só que não, né? Uma coisa até que elas estão estudando, isso aí vai também considerando muito regionalização, às vezes as expressões de uma localidade diferente da outra. Mas apesar das distinções, tem muitas semelhanças de uma região para outra, de uma experiência para outra, porque de uma certa maneira a vivência tem suas similaridades, as dificuldades, os obstáculos, enfim. Então as vivências elas acabam unindo e criando esse idioma que facilita a comunicação. E é interessante ver como a questão cultural, mesmo em locais diferentes, às vezes em tempos diferentes, mas acaba indo para o mesmo lugar, né? Então, é o Pajubá, é o Bajubá, talvez em outro lugar conheça até como outro nome. Exato. Mas tá ali. Próxima, oficinas gratuitas de escrita criativa, iniciação, prosa e poesia. Legal. Esse é uma das ações inéditas, né, do Litere Lipa em relação aos projetos anteriores. Porque o que acontecia antes? A gente, nos projetos anteriores, nós recebíamos as histórias, tanto prosa quanto poesia dos autores, fazia a revisão e devolvia. Só que nessas, o que acontecia? Tinham casos que precisavam de um auxílio maior do que a revisão apenas, né? Então, qual que é a ideia? É a gente fazer as oficinas também para ajudar na formação deles, seja na obra que está sendo publicada, para alguns ajustes, mas também que eles possam se desenvolver e tornar-se autores cada vez melhores. Desculpa, essas oficinas, elas são só para os autores que já foram escolhidos para esse evento ou ela vai ser aberta? A gente ainda não teve a primeira roda. Vou te confirmar que eu não tenho certeza. Você sabe, Rai, se vai ser aberta? Eu acredito que seja, mas é uma coisa a se confirmar ainda. A gente tá vendo um local, tá vendo quem é a Isso, tem pessoa. toda essa questão dos locais, mas eu não tenho certeza. Se for aberta, a gente vai divulgar tudo certinho, porque o que acontece? Legal você abrir essa questão. A gente fez o projeto, nós fomos contemplados pelo projeto de fomento à periferia da Prefeitura de São Paulo. Então, o que rola? Nós escrevemos o projeto há algum tempo e lá a gente estipulou tudo certinho, né? Se fechado, aberto e tudo mais. Então, a gente segue exatamente como está nesse cronograma. Sinceramente, agora eu não tenho certeza se esse vai ser um evento aberto ou fechado. Mas, de qualquer forma, a prioridade deles são os autores que vão estar publicando com a gente para dar esse auxílio. A da iniciação, a gente vai estar ensinando como vai estar entrando nesse mundo, trabalhar com as redes sociais, eventualmente, enfim. Tanto na parte da escrita, mas também abrindo para a possibilidade deles viverem nessa parte do empreendedorismo. E a de prosa e poesia é a parte dos gêneros mesmo de escrita, né? Que a gente vai estar dando dicas, passando experiências e por aí vai. Perguntei porque é claro que os autores precisam, né? Mas eu acho que aberto, eu não sei nem como é isso para vocês, né? Que estão aí na organização. Eu tô aqui só na parte das ideias. Mas às vezes poderia dar a oportunidade de outras pessoas que até têm vontade de escrever, mas acham que não tem capacidade, que não leva jeito, mas talvez ali começasse a cultivar, sabe? Plantar sementinha para próximos autores aí que não se reconhecem ainda. Com certeza, com certeza. Eu acho que é aberto mesmo. Acho que a Rai, ela tem razão. Acho que é aberto. Mas, se não for, acho que é uma coisa que a gente pode até alterar, eventualmente. Porque o que rola? Precisa ver como vai ser o formato. Às vezes pode ser em cima da própria obra deles, eventualmente. Se for uma coisa mais personalizada, sim, tem uma característica. Mas não vai ser... A oficina não vai ser só uma, vão ser várias. Legal. Então, a gente pode fazer segmentações distintas de acordo com a necessidade que a gente estiver procurando. Vamos lá. Distribuição. Isso aqui você já falou, mas pode explicar de novo, claro, agora para a câmera, claro, né?
Distribuição de vouchers para aquisição de livros. Legal. Como que vai funcionar? Isso vai ser lá para a festa literária, quando estiverem sendo divulgados 20 títulos. A gente vai ter um espaço lá com show, vai ser uma coisa bem legal, vai ser uma festa literária mesmo. E aí, o público que frequentar, eles vão receber vouchers que vão dar acesso a adquirir livros dos nossos escritores, dos autores. Então, todo mundo ali que frequentar a festa e receber os vouchers, automaticamente vão poder adquirir os livros e os escritores terão vendas garantidas na troca dos vouchers. O objetivo é esse, justamente para combater essa... A gente pensou justamente nisso, nessa limitação, né, do público brasileiro em comprar livros. Tanto pelo fato dos livros, em geral, serem caros, por mais que a gente tenha feito... a gente tenha conseguido custos reduzidos. Aliás, isso é uma coisa importante também. A gente tem uma desvantagem em relação ao grande mercado editorial, porque a gente faz praticamente os livros de maneira artesanal. Não artesanal no sentido gourmet da palavra, mas no sentido de números contados. A gente produz 10 livros, 20 livros, 50 livros, 100 livros. As grandes editoras, elas publicam milhares, né, de títulos. Então, consequentemente, acaba sendo mais barato. Então, a gente, para combater essa questão, a gente vai estar distribuindo os vouchers para não só... Porque quando a gente fala um livro é barato, um livro é caro, isso vai também muito da condição da pessoa, né? Sim. Então, mesmo com preço acessível, tem gente que tem limitação de acesso. Então, a gente vai estar concedendo os vouchers para que as pessoas possam ter a oportunidade de ler os nossos escritores que vão estar sendo lançados. E dentro dessa questão social, mesmo em grandes feiras, mesmo a gente sendo uma editora pequena, os nossos valores são muito mais acessíveis do que de editoras normais. Você vai numa feira da Mário de Andrade, a gente acaba sendo uma das editoras basicamente mais baratas, né? Porque a gente sabe que é um mercado com um valor bem alto, né? Hoje em dia é muito difícil você ir numa livraria e você achar um livro por menos de R$60. Sim. Então, mesmo assim, a gente ainda acaba tendo valores bem mais acessíveis, mesmo em feiras grandes. É bom. Até porque parte do nosso projeto é destinado a fornecer... A gente vai ter algumas tiragens a preço de custo para os escritores. A gente vai entregar algumas, né? Eu não sei exatamente o número, eles vão receber livros, mas também o que exceder esse número estipulado vai estar a preço de custo. Então, isso possibilita tanto conciliar o nosso lado social, com também o lado de empreendedorismo, para que eles possam ter uma margem de lucro e estar minimamente competitivo num mercado que, de uma certa forma, é escassa. Eu estava até comentando assim com o PC numa ocasião, infelizmente... Né, como todo mundo sabe, o nosso público, além de ser marginalizado, ter menos poder aquisitivo, o interesse pela leitura também é menor, até pela bagagem que adquiriu na escola, culturalmente e tudo mais. Então, para ele adquirir o livro, ele tem esses dois obstáculos, né? A falta do hábito e a falta do dinheiro para adquirir. Então, a gente procura a todo momento fazer esse estímulo e aproximar o escritor do leitor. E essa foi uma das maneiras que a gente encontrou. Eu acho, inclusive, que os livros da editora, por exemplo, essa literatura marginal, o PC falou isso, nunca mais saiu da minha cabeça, né? Porque quando a gente fala de literatura, desculpa, às vezes, lembra da escola literatura? Você pensa lá no Machado de Assis, você pensa numas linguagens, assim, muito difíceis de ler, cansativas. Para um adolescente para ler um livro de 200, 500 páginas, com uma linguagem muito, muito difícil, ele realmente vai perder o interesse. Então... Quem dera, né? As escolas dessem acesso a essa literatura que é realmente do nosso dia a dia, de gente que tem vivências mesmo. Pois é, Kátia, legal você falar isso. Uma coisa que surpreendeu a gente positivamente, mas que a gente lamentou que não estava previsto no projeto, então não foi possível adequar, quando nós fizemos o chamamento de escritores para as inscrições, nós tivemos muitas inscrições de jovens, de crianças, de adolescentes, assim, com livros prontos, querendo publicar. A gente fez questão de dar o retorno, né, explicando que, infelizmente, não era possível por causa das limitações do projeto, mas se a gente soubesse que queria ser uma procura tão grande assim como foi, a gente teria adequado. Realmente foi uma coisa que a gente não esperava,
que a gente ia alcançar esse público, mas foi uma surpresa bem agradável para nós. Eu acho que já vai ficando na fila para próximos projetos. Eu espero que vocês trabalhem muito, que vocês tenham muito trabalho mesmo, e vários editais, vários patrocinadores, tudo que possa realmente transformar isso em realidade, né? Não, com certeza. A gente teve o Rumos, né, que a gente foi selecionado, depois o PROAC, agora a gente está com esse fomento à periferia. É legal, assim, a gente teve alguns apoios, assim, de instituições privadas. Foi muito legal, assim, sabe, nas mais variadas esferas. Eu brincava, assim, quando o PC estava lançando, falei, meu, eu vou apoiar porque é você e eu confio cegamente em você, mas eu acho muito difícil dar certo. Então, é uma satisfação eu ter sido contrariado lá no início e ver as coisas dando certo, com perspectiva de chegar às pessoas. Nós lançamos livro, é que agora a gente ainda vai divulgar, né, os 20 selecionados. Mas lá atrás, o público assim que a gente alcançou foi muito legal. Nós tivemos um festival voltado a público LGBT, em que todos os autores eram LGBT. Nós tivemos um evento de homenagem às mulheres, nós fizemos uma coletânea de poemas para as mulheres, mini contos. Tinha um caso de um rapaz que estava em situação de rua, ele publicou com a gente, ele acabava usando os telecentros ali para detalhar o livro dele, para ampliar e tudo mais. Histórias assim bastante emocionantes. Teve o caso do Augusto, que infelizmente não está mais com a gente, foi uma pessoa muito marcante, trouxe uma temática de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente. Então, a gente vai conhecendo pessoas dos mais variados perfis que a gente lamenta que no mercado tradicional não tem um espaço. E para a gente é uma satisfação muito grande ver esse público com esse perfil ter a possibilidade de realizar os sonhos deles. A emoção dos dois lados é algo indescritível em palavras. Foram quantos inscritos para... que vocês abriram as inscrições, né, para o pessoal fazer a inscrição para publicar o livro? Foram quantos inscritos? Eu não sei te dizer. A busca ela foi muito grande, a gente acabou não contabilizando, porque a gente fez a gente fez uma primeira data de fechamento, aí tinha um determinado número, e aí a gente acabou expandindo, porque a gente viu que estava tendo a procura, só que nem sempre as pessoas estavam sabendo, porque a nossa comunicação ela ainda está muito regionalizada aqui por Heliópolis. Apesar da gente ter a restrição de ser da cidade de São Paulo, né, pelo projeto ser da Prefeitura de São Paulo, a gente fez uma expansão porque a gente acreditava que outros escritores de outras localidades, até mais distantes, podiam se inscrever. O número exato de inscritos eu não sei te dizer, mas a gente procurou na seleção dos 20 fazer números bem variados, divisões entre homens, mulheres, enfim, das mais variadas esferas. Então foi uma satisfação muito grande e a escolha foi com dor no coração, assim, sabe? Como queria poder ampliar de 20, mais, né? Putz, a gente podia ter lançado 30, 40, mas é legal, porque a gente acabou criando um banco de dados ali, para se eventualmente a gente ter um novo projeto, a gente poder entrar em contato com essas pessoas que não foram escolhidas por uma simples limitação de número mesmo. E quando é que sai o resultado dos 20? Já deve estar para sair essa semana, nos próximos dias. Já foram selecionados, eu não vou dar spoiler. A gente já entrou em contato com os escritores, mas agora tem a questão burocrática, né? Do contrato, enfim, a gente vai fazer um book fotográfico, porque essa era uma dificuldade também. A gente fazia seleção para dificultar nas redes, putz, precisa foto. Aí um mandava foto de corpo, outro mandava desfocado, outro mandava só de rosto. Então a gente vai fazer todo um trabalho para divulgação. A gente precisa então acertar essas questões burocráticas, porque se eventualmente algum tiver algum impeditivo, a gente troca e acaba colocando o 21º e por aí vai. A gente já entrou em contato com esses escritores selecionados, agora só faltam essas questões burocráticas que devem ser resolvidas agora essa semana agora, e aí a gente já vai estar divulgando. O post já está pronto ali, só falta a autorização para a publicação. Então a gente tem que publicar esse podcast logo para ele sair antes do post. Com certeza, tem que dar em primeira mão. O próximo é apoio a escritores já publicados pela editora. Como que funciona isso? Tá, isso aí a gente vai estar também na parte dos eventos, esse apoio, da mesma forma lá que a gente está com as rodas de conversa, com as oficinas, a gente faz esse acompanhamento, e a gente está ali sempre com as portas abertas, né?
eventualmente para dar orientação, para dar alguma curadoria, para qualquer necessidade que eles tenham, porque ao longo do processo, a gente teve livros lá lançados em 2018, 2019, nós temos escritores que são verdadeiros parceiros nossos, a gente depende muito desse apoio. Quando a gente faz a busca de apoio, geralmente as pessoas pensam que é apoio financeiro. É claro que é importante, Sim. porque isso nos permite fazer mais eventos, mais tiragens de livros. Mas a mão de obra voluntária também, as ajudas nos eventos, assim, muitas vezes a gente criou um grupo ali no WhatsApp com os nossos autores. Pessoal, vamos fazer um evento ali na semana que vem, quem puder ir participar, dar uma força, é bem-vindo. Então, a gente está sempre nessa conexão entre os ex-autores e sempre nos projetos andando junto. Isso é bem legal. A publicação de 20 novas obras, a gente já falou aqui. Só que eu não tinha falado que tem bolsa para os escritores. Esse edital tá um espetáculo. Exatamente. Quer falar, Rai, da bolsa? Eu A parte da bufunfa? Quer passar? É uma bolsa, né, mais de ajuda mesmo, né, porque tem o deslocamento de ida e volta, tem as coisas que eles precisam participar, que é a foto, tem Os os eventos, eventos. no geral. Então, geralmente era uma coisa que no outro tinha muito problema, porque tinha que participar e não tinha um meio, e a bolsa vai possibilitar, não vai ter mais essa desculpa. Então, é para participar e é para aprender mesmo, para dar oportunidade para não só lançar com a gente, mas lançar futuramente. E você ter o seu produto para você vender é muito bom, né? E é a Com realização certeza. de um sonho. Sua bolsa foi no valor de R$500, justamente para poder custear esses translados, enfim, para a pessoa poder comparecer no evento, porque foi das experiências anteriores também, que a gente tinha necessidade, existia o lançamento ali, né, que nós fizemos vários lançamentos nas edições anteriores, e às vezes o escritor ele não podia ir porque não tinha recursos, que eram situações bem difíceis. Aí o PC... O PC, ele custeou muita coisa do próprio bolso dele, sabe? Eu sou prova disso, que não tem como... É uma pessoa que faz por idealismo mesmo, porque viver só do projeto social não tem como. Então, é inevitável. A gente tem que sempre ter alguma coisa ali que não está prevista no projeto, algum escritor que está com alguma dificuldade, então a gente já oferece essa bolsa para que ele possa suprir eventuais dificuldades e possa participar dos eventos, nesse book fotográfico que a gente vai fazer, da divulgação e, enfim, para tudo o que ele precisar. A gente sabe que não é um valor de grande tamanho, né? Mas é uma ajuda, assim, que a gente acabou conseguindo, né? Se você for analisar R$500 para 20 escritores, né? Já é um valor mais relevante. Então, o objetivo foi esse. Supre o básico. E aí vem a primeira festa literária de Heliópolis. O objetivo central é tornar Heliópolis uma referência cultural e literária nas periferias de São Paulo, promovendo a inclusão, a diversidade e o protagonismo de vozes historicamente marginalizadas, com foco em escritores negros, mulheres, LGBTQI, APN+, PCDs e egressos do sistema carcerário. O projeto também busca estimular o empreendedorismo cultural e a formação de novos talentos na literatura nacional. Falando de talentos, vai ter um homenageado, né? Sim. É verdade, foi uma satisfação muito grande, a gente vai contar com... A gente teve a honra de ter da autorização da família do rapper Sabotage, né, que vai ser o primeiro grande homenageado nessa nossa festa literária. Foi uma experiência muito bacana, a gente conheceu lá o Centro de Ações Sociais que eles realizam, nos receberam de braços abertos. Aliás, mandar um abraço para Tamires, né, que foi super solícita com a gente, aceitou de bate-pronto. Foi super fácil o contato com ela e foi um prazer muito grande que a nossa primeira opção a gente conseguiu selecionar essa grande referência da música nacional e que representa nossos totais valores, né? Da marginalidade, do combate ao racismo, enfim.
Então foi muito bom. E em relação a ser a primeira festa literária de Heliópolis, a gente até brinca que Heliópolis, com o tempo, ele acabou se tornando um grande polo cultural, né? Nós temos referências, assim, de cinema dentro de Heliópolis, de teatro dentro de Heliópolis, mas de literatura, nós temos algumas ações, assim, bem pontuais, mas que não faz jus a uma coisa que Heliópolis merece, né? Então, a gente está buscando fazer essa festa para ser a primeira de muitos. A gente está começando aí um verdadeiro marco literário da literatura periférica. Esse é o nosso grande objetivo. A gente pretende promover um grande show no dia dos lançamentos, enfim. Parece ser porque tem esse debate se é festa ou feira literária. As feiras estão virando festas, porque elas estão indo além do que é uma feira, né? Então, você está tendo uma série de atrações que vão além do comércio de livro. Até porque, para ser sincero, você está tendo essa mudança por necessidade, porque se for só feira literária, a busca pelo público vai ser restrita. O nosso próprio acesso aqui em Heliópolis, ele é restrito, né? A gente tem a estação mais próxima, a estação Sacomã, é muito difícil, eventualmente, as pessoas saírem do Sacomã e adentrarem aonde vai ser o nosso evento. Eu e o PC, inclusive, a gente se conheceu num projeto cultural de teatro, em que uma van buscava o público na estação Sacomã e levava lá para dentro onde era realizada a atividade. Então, a gente sabe dessas limitações. Então, transformando de feira para festa, a gente pretende diminuir um pouco essa barreira e trazer mais gente para dentro de Heliópolis, não só as pessoas de fora para dentro, mas principalmente as pessoas de dentro para mais dentro ainda. A gente tem que fomentar, porque falta também esse apoio, essa adesão aqui dentro. Tem que trazer o pessoal de fora, mas o pessoal de dentro tem que entrar mais para dentro ainda. Desculpa né? o pleonasmo, é isso mesmo. Tem que conhecer e apoiar, né? Porque a gente tem a cultura de buscar as coisas fora, né? Sendo que a gente tem dentro. Então, a gente tem teatro dentro, tem filme dentro, tem tudo dentro. Então, tem que realmente mostrar para eles que tem cultura aqui dentro também, né? É muito importante. Para quem tem oportunidade, assim, de viajar, não necessariamente para fora do Brasil, para qualquer outro lugar, para uma cidade vizinha, para um estado vizinho, acaba fazendo parte do cronograma os roteiros culturais. Visitar um museu no Rio de Janeiro, uma casa de show em Minas Gerais, enfim. Então, a ideia nossa é que as pessoas daqui, de Heliópolis, também comecem a frequentar as diversas ações que são promovidas em Heliópolis, não só fora. Então, a gente tem que fazer a lição de casa, mas, ao mesmo tempo, trazer o pessoal de fora para dentro. Então, a gente tem muita confiança que a festa literária ela vai fazer um barulho e vai começar a despertar novas ações, não somente literárias, mas culturais no geral. Um grande incômodo meu sempre foi como Heliópolis é retratado na TV, que é a mídia de grande massa, né? É sempre a criminalidade, é sempre coisas ruins que acontecem. Então, quem vê lá de fora, assim como a gente, quando vai para uma outra favela, vai para um lugar que não conhece, a gente tem medo, as pessoas que vêm de fora, elas só conhecem Heliópolis, todo mundo é criminoso. Sim. Vai entrar aqui, vai ter criança com um fuzil na mão. Gente, a gente que mora aqui sabe que não é assim. Mas cabe a nós essa comunicação. Porque se a gente depender de lá de fora para mostrar o que a gente tem aqui, a gente já sabe como que funciona. E aí tem que ser mesmo de dentro para fora, mas como você falou, de dentro para dentro mesmo. Porque é incrível ver o quanto tem gente que daqui não sabem as coisas que acontecem aqui dentro. Sim. E aí cabe a quem? Cabe a nós, cabe a quem sabe. Quando eu tô com alunas, né, aqui no CEL, eu trago elas aqui no TEIA, eu sou a testemunha, né, TEIA, SampaCast, venho apresentar. E elas falam, nossa, mas eu não conhecia. Falei, você não conhecia, agora você conhece. E agora você tem a obrigação de sair falando para todo mundo. Então, espalhem, né? Que as pessoas espalhem mais essas coisas boas que estão acontecendo. E vai depender de nós, vai depender realmente da população. Que a única coisa que eles falam, quando aparece coisa boa, é só a orquestra. E fora a orquestra não existe, né? Não passa nada. E tem tanta coisa. Realmente. Ou quando pega, por exemplo, falar de empreendedorismo periférico. Aí pega uma empreendedora, às vezes tira um dia todo, uma semana do negócio dela, para ela fazer uma entrevista que passa em 15 segundos. Isso. Então,
a gente tem hoje a internet, né, para democratizar e para mostrar lá para fora quanto talento, quanta potência a gente tem aqui dentro. E a editora faz isso com maestria, né? Com certeza, com certeza. Você falou essa questão da violência e esse atrelamento que é feito com Heliópolis, a grande verdade é que a violência ela é generalizada, né? Só que quem acaba sofrendo mais esse fardo é o público marginalizado, né? Sim. A violência geral, ela é toda direcionada para Heliópolis. O mal do homem é todo direcionado ao negro. Então, a gente tem essa tendência de fazer o direcionamento, a mídia em geral, aos públicos, aos grupos sociais Sim. mais vulneráveis, né? Isso é bastante comum e isso acontece aqui dentro também. A gente tem Sim. preconceito que acontece dentro da nossa comunidade. Então, a gente está procurando combater justamente isso, né? Você comentou do Baccarelli, né? Da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Eles têm uma abrangência gigantesca e tem uma série de apoiadores, principalmente de fora, né? Nem sempre, muito mais de fora do que de dentro. E quando a gente fala, é aquilo que eu falei lá no início, quando eu falo apoiadores, não é dinheiro, é de frequentar os eventos e tudo mais. Então, a gente espera começar a estar desenvolvendo fomentando esse hábito, essa cultura, para que as pessoas daqui de dentro também participem. E se você é daqui de dentro, gente, entre nas nossas redes sociais. Quais Isso. são? Curta, compartilhe. O Instagram é EG Heliópolis, EG Heliópolis, Instagram, o perfil é a nossa principal rede no momento. Então, a gente está fazendo um trabalho muito dedicado nas redes sociais, mas é aquilo lá, né? Quem não tem os impulsionamentos tem um crescimento Sim, restrito. sim. E isso para assuntos de entretenimento. Então, para algo de cunho literário, o crescimento ele é mais restrito ainda. Então, todo apoio, quem pode contribuir com dinheiro é bem-vindo, a gente precisa. Quem pode contribuir participando dos eventos é bem-vindo também, mas quem simplesmente seguir nossa página com uma curtida, a gente já agradece imensamente. Não tem o que comentar, coloque um coração, coração com fogo. Compartilha, porque aí outras pessoas têm a oportunidade de conhecer também. A gente tem um sonho que é ter o nosso lugar, nossa casa, nosso espaço para poder ter os livros, para poder receber pessoas, dar oportunidade de mais roda de conversa, mais sarau, mais oportunidades. O que a gente conseguir será bem-vindo. E com um espaço nosso, vai ser muito melhor. Isso a gente não tem ainda. Estamos buscando. Exatamente, dificulta bastante também essa falta do espaço físico. Dificulta, mas não impede. A gente já teve a oportunidade de usufruir de um espaço físico no passado, hoje a gente não tem mais, mas nada impede da gente continuar nossos trabalhos. Dificulta, mas não impede. E hoje, se alguém quer comprar um livro que já foi publicado pela editora, como que ela faz? Rede social, no nosso Instagram. Isso. O site é uma coisa que a gente está trabalhando para o futuro, mas é só entrar na página do Instagram, tem algumas publicações, e aí você escolhe, entre em contato. Tem alguns trechos até, né, Tem. para o pessoal ter sentir o gostinho. Exatamente. Quem acaba fazendo a maior parte da divulgação das obras são justamente os escritores. Aí a gente entra naquela questão lá da oficina de ajudá-los a potencializar melhor essa divulgação que eles fazem. Muito bem. Tem algo aqui que eu não perguntei que vocês gostariam de falar? Eu acho importante essa questão do Literelipa, da ideia de fomentar os escritores, porque o que rola, né? Às vezes, quem nunca escreveu, nunca lidou, não sei como conjugar esse verbo, nunca teve que lidar com editoras, sabe o quanto é onerosa a relação. Tipo, 90% para a editora, 10% para pro escritor. Então, tem que vender muita coisa para conseguir o mínimo. E mesmo assim, ainda depende, porque o que rola? Quando você... É que as livrarias, elas estão diminuindo, mas ainda existem. Mas quando você vai... Pois é, que bom. Mas quando você vai ver os livros que estão na vitrine, determinados livros para estarem lá tem um motivo, entendeu? Então, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Então, a gente tem uma satisfação muito grande de proporcionar que o escritor ele seja o grande beneficiado, ele sai em muito mais vantagem do que a editora gráfica Heliópolis. Para a gente é praticamente uma subsistência, para a gente ter para a gente poder custear o básico para a gente poder produzir os livros, enquanto a margem de lucro é praticamente toda do escritor. Então, essa
é o grande diferencial, assim, do nosso trabalho, porque ele tem essa união entre o social e o empreendedorismo. Essas duas coisas, elas têm que andar juntas, porque o social sem o empreendedorismo, ele não se sustenta, ele acaba morrendo na praia. Já o empreendedorismo sem o social, ele é elitista. A pessoa que não tem acesso, ela não vai conseguir andar com as próprias pernas. Então, a gente fica muito orgulhoso de estar buscando unir esses dois braços aí para conseguir fazer o nosso trabalho. Muito bem. Nossa, quanta coisa que eu achava que sabia da editora, não sabia era nada. A gente está aprendendo também, cada Todo vez dia. surge alguma coisa, é tudo muito dinâmico. A gente está vendo essa questão também do webbooks, né, dos e-books. Então, é mais uma questão também, ele tem essa parcela de excludência, porque nem todos têm acesso para a seção e-book, mas a tendência é que, com o tempo, cada vez mais pessoas acabam tendo acesso. Então, também é um sonho nosso de poder digitalizar as obras no futuro, para que todos possam ler. Até porque uma coisa que poucas pessoas sabem é que para você enviar um livro pelos correios, você tem esqueci o nome, tarifa módica, é mais barato você fazer um envio de livro pelos correios para qualquer lugar do Brasil. Então, mas mesmo assim é custoso. Então, se você tem o virtual, para quem tem acesso, acaba sendo mais vantajoso. Então, é uma coisa que a gente está em constante aperfeiçoamento, buscando para poder chegar para todo mundo. Muito bem. Railane, quer finalizar? Tem algum recado? O recado que a gente tem é: sigam a gente nas redes sociais, curtem, comentem, compartilhem. Dia 19 de outubro a gente vai ter o próximo Slam, então a gente já quer convidar todo mundo, que vai ser no Instituto Sabotagem. Esperamos vocês lá e acredito que é isso. Faço as minhas palavras as dela, perfeitamente. Curtam, sigam nossos trabalhos, que a principal forma de apoio é justamente isso, quase que o algoritmo, quanto mais gente segue, curte, ele é entregue para mais pessoas. Então, a gente tem que valorizar os trabalhos que são em prol do nosso povo, da nossa gente. Então, a gente pede encarecidamente, você que está nos acompanhando, apoie o nosso trabalho, segue, compartilha, se der, comenta, vem conhecer a gente, bater um papo. Nós somos um eterno parceiro de todo mundo. Curte lá um coraçãozinho, salva. Compartilha, chama os amigos para Isso curtir, mesmo. para seguir também. Isso aí. Foi muito satisfatório, muito bom essa conversa aqui com vocês, saber mais sobre a editora, sobre esse projeto que ainda pouca gente sabe, mas que a partir de agora, assim, até abril, né, que é a previsão do... O Literária Lipa, a feira, vai ser o fechamento do projeto? Vai ser o fechamento, vai ser a última ação que ela pretende ser estonteante, vai ser o fechamento do projeto. Então, fiquem atentos às redes sociais. Foi muito bom essa conversa aqui, conhecer mais da editora, conhecer mais do Literária Lipa, do quanto vocês dão acesso, né? Acesso para quem tem o sonho de escrever, para quem quer publicar, para quem jamais pensou em ser publicado, né? Tem tanta gente que gosta de escrever, mas nem se vê como um escritor. Sim. Não se vê porque a gente sabe a cara do escritor no Sim. Brasil qual é, que não é o que a gente vê na editora. Que bom. E também democratizar a leitura para quem não tem acesso. Com certeza. Como a Rai falou do preço dos livros, às vezes, eu até queria tal livro, mas, poxa, nesse preço aí eu esperar sair num sebo, eu vou esperar quando alguém doar, sei lá. Verdade. E democratizar. Para a galera toda ter mais acesso à literatura, ter mais acesso à leitura, porque o conhecimento, o aprendizado, a literatura, essas ações, elas constroem pontes, né? E muda realmente a vida das pessoas. E quando a gente vê um escritor que é de próximo da gente, a gente pode fomentar até o sonho de escrever. Que, como você falou, a cara do escritor brasileiro, a gente pensa que é uma pessoa muito rica, né? Que tem muitos acessos. E se você ler algo que é de uma pessoa que mora muito próximo de você, você pode pensar, poxa, eu também posso escrever. Todo aquele diário que tá ali guardado, às vezes tem um livro. Com certeza. E a cultura, infelizmente, no Brasil, ela é a primeira a ser rifada nas dificuldades, né? Mas a gente viu aí, até recentemente na pandemia, como ela nos salvou no período de isolamento. Então, ela deve ser vista com a mesma seriedade que todas as demais áreas do setor público, porque ela tem a sua importância. Por mais que ela não seja vital para a sobrevivência nossa,
ela tem a sua funcionalidade justamente para a gente estar são com a nossa consciência, para a gente poder literalmente viver, né? A diferença do sobreviver e do viver. A cultura ela é fundamental para essa continuidade da vida. Uau! E depois dessa aula com o Diego Renan e Railane Santana, eu quero agradecer mais uma vez. Continuem, divulguem bastante. Vocês aí que estão assistindo a gente têm essa responsabilidade de ajudar a expandir, divulgar esse projeto, fiquei até sem palavras agora. E sigam as redes sociais, sigam a gente no Pode Empreender, divulguem também o nosso YouTube, o nosso Instagram e as páginas da Editora Gráfica Heliópolis. Muito obrigada!